Esse evangelho que acabou de ser proclamado, neste 17º domingo do tempo comum, ele nos apresenta, através do evangelista São João, uma linguagem diferente que é apresentada nos outros evangelhos chamados sinóticos. Todos os 4 evangelhos têm essa mesma narração da multiplicação dos pães. Porém, nos outros, a interpretação da multiplicação é como um milagre. João, que escreve o seu evangelho um pouco depois, com uma meditação teológica, espiritual, um pouco mais aguçada, mais amadurecida, mais meditada, ele apresenta os milagres como sinais. E por que João apresenta os milagres de Jesus como sinais? Porque, na verdade, não pode ser o milagre pelo milagre, o extraordinário pelo extraordinário. O católico não pode ser alguém que está procurando fatos extraordinários. Até porque o próprio demônio também produz fatos extraordinários. O homem produz fatos extraordinários. Então não é o extraordinário que deve ser buscado, mas o milagre como um sinal, ele aponta para algo. Todo sinal, ele quer evidenciar algo, não é o milagre pelo milagre. Ele quer chamar a nossa atenção para algo mais importante do que o próprio milagre. E o que o evangelista está fazendo dentro dessa alta teologia dele? Que inclusive é um evangelista comparado à águia, né? Ou seja, grandes voos, da simbologia espiritual. E o próprio Jesus, que faz os sinais. Qual é o objetivo? É mostrar que o sinal aponta para ele, Jesus, para a Eucaristia, para o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, para a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, o sinal quer chamar a atenção para que a nossa fé se volte para o Cristo e para a sua presença real na Eucaristia. Então, isso aqui é um primeiro ponto importante. Uma outra coisa a destacar dentro deste evangelho, dentro dessa liturgia da palavra, que nós estamos ouvindo nesse 17º domingo do tempo comum, é o fato de que, principalmente na década de 70, década de 80, um pouco ainda na década de 90, e a gente ainda encontra resquícios desse pensamento aí, quando a gente queria provar que a igreja era boa, e quando havia algum tipo de crítica em relação à igreja, aí a gente já apresentava as obras sociais da igreja. A igreja faz isso. Como se a igreja fosse uma ONG e ela só é boa porque faz obra social. Veja bem, eu não tenho nada contra as obras sociais. Eu mesmo administro uma. Mas a igreja não é uma ONG. E também eu não tenho nada contra as ONGs, que elas cumpram o seu papel de promover o bem comum. Mas a igreja não é igreja só por causa da obra social. E ela não é boa só por causa da obra social. A obra social é uma consequência. O dar o pão, o distribuir o pão, o ajudar o próximo, o ir ao encontro do nosso irmão, da nossa irmã que sofre ou que passa necessidade, não é o que faz a igreja ser igreja. O que faz a igreja ser igreja é o próprio Jesus Cristo. O sinal aponta para ele. É igreja porque ele fundou com a sua encarnação, com a sua vida pública, com a sua paixão, morte, ressurreição. Tudo isso é fundação da igreja. E ela é a igreja porque ela é corpo místico de Cristo, o Cristo que nos oferece a salvação, o Cristo que nos oferece cura, libertação, o Cristo que nos chama a conversão, o Cristo que reabre a nossa possibilidade de participar da vida eterna com o Pai. Então, essa é a missão principal da igreja.
Então, e a obra social, o dar o pão, é uma consequência do encontro com Cristo, do meu coração que acolheu a verdade de Deus, que acolheu a espiritualidade, o meu coração que foi nutrido pela palavra de Deus, que foi alimentado pela palavra de Deus, meu coração que foi nutrido por uma vida espiritual, por consequência, vai fazer a obra social. Então tomemos cuidado para não fazer da igreja uma mera executora de obras sociais, ela só é boa por causa disso. Não. Ela é boa também por causa disso. Porque a obra social é uma consequência do encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma consequência de eu e você termos experimentado o amor de Deus. E esse amor, movimentando o nosso coração, o nosso interior, faz com que nós nos compadeçamos do próximo e por isso, em nome de Cristo, movidos por Ele, restaurados por Ele, nós vamos ao encontro do irmão, da irmã, até porque é um fruto da fé bem vivida. Uma fé de um encontro autêntico com Deus, de um verdadeiro encontro com Deus, faz eu ir ao encontro dos irmãos, faz eu querer o bem dos irmãos, faz eu promover o bem comum. E aqui é dentro dessa dimensão que a gente medita o evangelho da multiplicação dos pães. E também é um sinal, porque nos mostra uma outra linha de raciocínio fora da linha mundana. Vocês lembram que depois desse episódio, tem um outro episódio que o povo corre novamente lá procurando Jesus. E Jesus dá uma resposta dura para eles. Vocês estão me procurando porque vocês comeram do pão e se saciaram. E aí, como quem diz assim, vocês não estão me procurando pelo essencial, vocês só querem matar a fome. Mas existe uma outra fome dentro de vocês, que é uma fome espiritual, uma fome interior, uma fome existencial, que precisa ser saciada e que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Nós temos uma preocupação tão grande com a necessidade corporal, material, e esquecemos que nós também temos uma necessidade espiritual. Há muita fome em nós espiritual. Carências, traumas, dores, fraquezas, contradições, solidão, vazio, falta de sentido para a vida. Então, Jesus quer ser alimento espiritual com a sua palavra, quer ser alimento espiritual com o seu ensinamento, quer ser alimento espiritual com Ele próprio presente na Eucaristia, quer ser alimento espiritual através da ação da sua igreja, porque, veja bem, precisa da ação da igreja, precisa de uma mediação. E num outro trecho dos outros evangelhos sinóticos que narram esse mesmo episódio, os discípulos vão falar do problema de como alimentar todo aquele povo, e Jesus diz, dá-lhe vós mesmo de comer. E essa é a ordem para nós hoje. Porque eu acredito que você não vai esperar que o pão se multiplique, né? Você não vai botar uma cesta básica em cima da mesa e esperar que vire 30, por milagre. Isso aconteceu com os 5 pães e 2 peixes lá com Jesus, dentro daquele contexto, como um sinal. E um sinal para nos mostrar, aí aqui entra uma parte importante, que nós precisamos ser também os promotores da partilha. Nós precisamos ser os promotores da solidariedade. Nós precisamos ser os promotores da compaixão. Nós precisamos ser os promotores, a partir do encontro pessoal com Cristo, desse ir ao encontro do irmão que necessita, que tem fome corporal, mas que também tem fome espiritual, existencial. Portanto,
sairmos da lógica do individualismo, do egoísmo, porque veja bem, certamente, no meio daquela multidão que o Evangelho diz, será que tinha só aquele menininho com 5 pães e 2 peixes? Só o menino veio com 5 pães e 2 peixes? Eu acredito que não. Alguém deve ter trazido alguma coisa, mas ninguém quis partilhar. Só o menino colocou-se à disposição. E aqui nós aprendemos com aquele menino, lembrando um outro trecho do Evangelho, que Jesus disse que para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. E a gente de bobeira acha que ser como criança é ser ingênuo, não é. A gente de bobeira acha que ser como criança é ser puro, não é. É ser santinho, porque vocês sabem, gente. Criança também tem malícia, não como a do adulto, mas ela tem, ela faz birra, ela encrenca com as coisas. Então Jesus não está falando de pureza. Jesus está falando de um coração aberto da criança, que se deixa moldar, que se deixa orientar, que se deixa conduzir, que obedece, que se deixa educar, se deixa corrigir e que está aberta à verdade que é dita e acolhe aquilo e leva aquilo a sério. A criança aqui, o menino, que deu 5 pães e 2 peixes, estava aberto, no meio de uma multidão de 5.000 homens, como diz o Evangelho. E partilhou. A partir do encontro com Cristo, foi solidário. A partir do encontro com Cristo, a partir da experiência que aquela criança fez com Cristo, ela foi capaz de colocar o que ela tinha. E o que ela tinha era pouco. O próprio evangelista diz o que é isso para essa multidão. Nós também aqui temos, você pode pensar, o que eu tenho é pouco. O que eu posso ajudar no meio de uma multidão que sofre, no meio de situações difíceis no mundo, no meio de injustiças, no meio de tanta fome de Deus que existe no mundo e também fome material, o que eu posso fazer? Você pode fazer a sua parte, dar o pouco que te cabe, dar o melhor que você pode de você, a partir da tua experiência com Cristo, e ser solidário, ser solidária com quem sofre, tanto com quem passa necessidade corporal, ajudando uma obra social, tanto com quem tem necessidade, fome e sede espiritual, escutando, aconselhando, consolando, fazendo o bem, ensinando a fé, ensinando a rezar, ensinando a palavra de Deus, explicando, sendo canal da graça. Então, há muitos de nós que têm uma fome de amor. E Deus quer nos capacitar e nos ajudar a ser essa mão dele que alcança essas pessoas com a vivência do amor, um amor que serve, um amor que acolhe, um amor que não julga e tem misericórdia e compaixão, um amor que faz o bem, um amor que promove o bem. Então, é fruto da experiência com Deus, como daquele menininho, partilhar, ajudar, ser solidário, compadecer-se, colocar-se no lugar do outro e ajudar naquilo que nós chamamos, tanto na obra de misericórdia corporal, que é você doar algo, que é você ajudar, o comum é a cesta básica, né? Mas existem outras iniciativas, e que é você fazer a obra de misericórdia espiritual, que é você ajudar na fé. Portanto, isso somos chamados a fazer com as pessoas da nossa casa, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas da nossa comunidade, com as pessoas com quem nós convivemos, com os desconhecidos que nós encontramos boa vontade, abertura, porque também ninguém vai enfiar Jesus Cristo goela abaixo de ninguém, tem que respeitar os outros. Portanto, o sinal da multiplicação dos pães quer nos ensinar a lógica da partilha.
A lógica de um encontro pessoal com Deus que faz eu querer o bem do irmão, da irmã. Que faz eu me tornar uma pessoa solidária. O sinal da multiplicação dos pães me ensina a lógica do desapego, porque só me desapegando é que eu vou ser capaz de ir ao encontro e partilhar a vida e partilhar os bens, os dons que Deus me deu. Como diz o próprio Jesus, dai-lhe vós mesmos de comer. Não espere que o pão se multiplique novamente. Jesus já fez isso como sinal. Agora ele quer que nós sejamos os multiplicadores a partir dos dons que ele nos deu. Lembra da parábola dos talentos? Que ele confiou um dom para cada um e espera que a gente faça o dom render. Essa é a multiplicação. E ele, na verdade, quando nós nos colocamos à disposição dele, é que faz o dom render. Quando nós nos colocamos na dimensão de viver a maior lei que ele nos deu, que é o amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, esse dom vai render. Tanto na partilha material, como na partilha espiritual. O mundo tem fome, tem sede de Deus. Mas também o mundo tem fome e sede de alimento corporal. E não fiquemos esperando pelos governos para que eles façam isso. Não é papel só deles, é papel nosso também. Portanto, é importante que nós também, como aquele menininho que deu os 5 pães e 2 peixes, façamos a experiência de estar junto com Jesus, para que ele nos inspire essa ação social, essa ação espiritual, essa ação solidária, essa ação da partilha e do desapego. Eu preciso desapegar-me de mim para ir ao encontro do outro. Porque se eu estiver fechado nos meus interesses, nos meus gostos, nos meus caprichos, nas minhas vontades, no meu comodismo, eu nunca vou conseguir ir ao encontro do outro para partilhar nada. Olha como Jesus está dando um sinal da multiplicação dos pães, que é muito mais do que um milagre. Se nós pararmos só no fenômeno do milagre, a gente fica admirado, né? Louva a Deus, faz uma oraçãozinha ali, mas isso não compromete isso com a gente com nada. Mas se eu vejo como um sinal, eu sou chamado, no caso das mulheres, eu sou chamada a corresponder ao amor de Deus que eu experimento através dos seus sinais. A igreja é um sinal, a palavra é um sinal. Jesus na Eucaristia é o sinal por excelência. O ensinamento dele é um sinal. E nós somos chamados a nos alimentarmos desses sinais para também multiplicarmos esses sinais no nosso meio. Assim, nós queremos pedir a Deus com o refrão do Salmo. O refrão do Salmo que fala: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que nós possamos buscar a Cristo e deixar Ele nos saciar numa vida espiritual, para que nós possamos ir ao encontro do outro, da outra, e ser canal da graça. E não fique pensando, mas eu sou pequeno, mas eu sou cheio de defeito, eu vou esperar primeiro eu resolver todos os meus problemas para eu ir ao encontro do outro. Você nunca vai. Problema sempre você vai ter, defeitos você sempre vai caminhar com os seus. A vida é um grande processo de conversão e é preciso apoiar-se em Cristo, deixando Ele nos saciar, para que nós possamos ir ao encontro da necessidade uns dos outros. E é isso que nós vamos pedir agora no refrão do Salmo. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Sim, Senhor, saciai a nossa sede, a nossa fome. Sim, Senhor, saciai a nossa sede de amor no nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, que a experiência contigo sacie o nosso interior e restaure nossos corações para sermos canais da vossa graça. Peça. Saciai os vossos filhos.
ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.